Tem piazada do Caju campeã com a seleção brasileira. Mas antes de eu te contar um pouco mais sobre o torneio e também quais jogadores foram campeões, te convido a deixar o like nesse vídeo, para esse vídeo ser mais visto, ser mais compartilhado, e ajuda muito o canal, ajuda muito mesmo. Só não ajuda mais, na verdade eu não sei, acho que é meio pareio, mas no desencargo faz os dois, tá? Deixa o like nesse vídeo também, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 100 mil inscritos, a gente vai conseguir sim essa sonhada meta com a sua ajuda, valeu? Guilherme Silva e José Henrique, da equipe Sub-17 do Atlético, foram campeões com a seleção brasileira. Eu vou puxar o nome do torneio, porque é um torneio francês, então não consegui decorar muito bem, do Mondial Football Montaigu, né? Não confesso que não sou muito apto do francês, mas foi um campeonato realizado na França. Esteve presente os dois atletas do Atlético, da equipe Sub-17 do Atlético. Guilherme Silva é um zagueiro, mais atuado mais, conseguiu alguns minutos na copinha, conseguiu um grande destaque. O José Henrique, ele sobe da equipe Sub-16 para a equipe Sub-17. Falando um pouco mais sobre o Guilherme Silva, né? Um zagueiro muito alto, tem apenas 15 anos de idade, né? Tá 2 categorias acima, visto que o Atlético tem a equipe Sub-15 e a equipe Sub-16 também oficializados. Então o Guilherme Silva já salta essas 2 categorias, já acompanha a equipe Sub-17, né? Conseguiu jogar a copinha, foi titular na copinha, né? Até falando internamente, trazendo informação, o Atlético tem muita esperança no Guilherme Silva, né? Visto também que a zaga do Atlético preocupa desde a equipe principal. A gente vê falta de peças na equipe principal, a equipe Sub-20 também do Atlético, já faz alguns testes, subiu recentemente o Rair, né, muito por ter batido a idade da equipe Sub-17, a equipe Sub-20 do Furacão, né, agora conta alguns desfalques. Guilherme Gama preocupa, deslocou o ombro na penúltima partida do Atlético pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, né, contra o Paraná, ele desloca o ombro, é substituído e já não atua contra o Santos. Então preocupa um pouco. Olha, eu troquei tudo. Ele cai contra o Santos, desloca o ombro e não joga contra o Patriotas. Agora sim, para trazer certinho, não joga a última partida contra o Patriotas ou Guilherme Gama, né? Então, por isso já tem toda essa esperança do Atlético voltar a criar zagueiros, né? O último zagueiro, assim, podemos dizer, revelado pelo Atlético, que joga assim com a equipe aspirantes e tem projeção assim verdido, é o Marcão, né? Só que o Marcão não conseguiu, né, ser desfrutado no Atlético, toda essa promessa que foi o Marcão, né? Foi projetado, tudo, foi composto, né? Teve ali junto com a equipe principal algumas partidas, faz sua estreia profissional alguns minutos lá no início de 2024, depois desce ao Sub-20, compõe mais a equipe Sub-20, atua, foi muito importante essa peça, pelo menos na era João Correia, né? Capitão, pelo menos até quando tinha idade para a equipe Sub-20. Na hora de ir aos aspirantes, né, teve todo o embrólio com renovação, negociação de times interessados no Marcão. O Marcão foi afastado e agora sim, né, afastado totalmente do Atlético. Chegou a ter uma leve negociação na época de Eduardo Freeland, porém não evoluiu. O Marcão segue afastado até o fim de contrato, né, e vai sair de graça para o Atlético. Mal disputou partidas, né, não conseguiu disputar nenhuma partida de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Disputou apenas Paranaenses e Copa Sul-Americana. Né, entrou como titular, inclusive, na estreia, na época do Cuca, na vitória contra o Raio Zuliano por 4-1, lá na Venezuela. O Marcão foi um dos titulares lá no início, quando o Centenário ainda não era um desastre. O Marcão foi um dos titulares. Então tem essa esperança no Guilherme Silva para ser zagueiro a ser desenvolvido no Atlético. Mas não tem a projeção dele compor a equipe Sub-20, apesar de ter jogado a Copinha, que é um campeonato Sub-20. Guilherme Silva ainda tem que melhorar fisicamente. É um zagueiro alto, é um zagueiro que tem personalidade, consegue se destacar sim na saída de bola, que vem sendo uma das características dos zagueiros formados pelo Atlético. Fábio Lucas tem uma boa saída de bola, Murilo tem uma boa saída de bola, Lucas Bernardi, que é a dupla do Guilherme Silva, também no equipe Sub-17, tem uma boa saída de bola. Lógico que quanto vai descendo a categoria, mais o atleta tem a evoluir, mas o atleta ainda tem que ser lapidado. Porém, né, agora com a ideia do DNA Cap mencionado pelo Alexandre Lemos na última entrevista contra a equipe do Patriotas que ele deu à Rede Furacão, ele falou que quer, né, o Atlético quer ter essa linha de raciocínio desse DNA. Então eu vejo ao menos, né, os zagueiros tendo esse potencial um pouco mais de saída de bola, né, junto ao futebol moderno, né, que não é aquela coisa de chutão para cima, se vê os atacantes. Então dá para ver que os zagueiros têm toda essa construção, né, toda essa construção para sair construindo desde baixo, né, seja lançamentos ou seja achando bola nos primeiros e nos segundos volantes. Então, Guilherme Silva, que foi apenas reserva na primeira partida contra a Costa do Marfim, onde acabou em 1-1. De resto da campanha, ele compôs a equipe titular, também jogou a final. Até para trazer certinho, né, todos os resultados. Já vamos falar do José Henrique, não vamos esquecer do José Henrique. Empatou, como eu disse, na Costa do Marfim na estreia. Depois vence a China
por 1-0. Depois vence por 3-0 a França, sai vitoriosa, bem vitoriosa a seleção do Sub-16. E depois na final é campeã em cima de Portugal, vitória de apenas 1-0. Já o José Henrique é um caso mais recente. O José Henrique ele surge muito bem. Né, ele não consegue muitos minutos na copinha, mas sobe dessa equipe sub-16 para a equipe sub-17 muito bem no torneio Jóvenes Promessas. Né, até nessa categoria, como é uma categoria baixa, atletas conseguem ter uma rotação maior entre posições. Ele pode ser esse cara um pouco mais de meia, mas na Jóvenes Promessas ele atuou mais como um atacante, atuou mais como um ponta, e quando atuou na equipe sub-17 na Copa do Brasil, que é até agora onde a equipe sub-17 mais disputou partidas, porque no Campeonato Paranaense sub-17 quem joga é a equipe sub-16 do Atlético, José Henrique atuou também caindo um pouco para a esquerda. Então, né, tá sendo lapidada ainda essa posição cravada de José Henrique. Mas é um garoto que é verdade que tem muita personalidade, finaliza muito bem, tem vários gols, é um dos artilheiros da equipe sub-17 neste ano. O José Henrique foi convocado, foi camisa 10 desse time, porém foi titular apenas na estreia contra a Costa do Marfim, depois foi apenas banco dessa seleção, que realmente, né, tem peças muito boas desde o time de base, né? Time sub-16, sub-17 é muito difícil, né? Você ter uma grande posição até ver esses garotos no time profissional, por exemplo, né? Até quando foi disputado, né? Acho que o ano que teve mais nomes, teve mais craques, que teve 2 PAs do Caju também. O Atlético foi campeão desse... O Atlético não, né? A seleção brasileira foi campeão desse torneio também, onde surge aquela foto icônica do Hendrick, né? Com todo mundo comemorando ao redor dele, com os braços erguidos. Nessa equipe, Dudu e João Cruz estavam também são campeões. Então, nessa geração que teve mais jogadores e ainda não eram profissionais, não estavam nem perto de estrear na equipe profissional. Então é muito difícil você caçar referências, né? Diferente da equipe sub-20, que tem nomes que, além da gente já ver na equipe profissional, também ganham mais destaque na equipe sub-20. Então é muito a ser lapidado ainda, de Guilherme Silva e José Henrique, né? Dá para destacar, por serem garotos da equipe sub-17, pelo menos o ponto, né, se for para trazer um ponto que tem a se melhorar, é o físico. Não dá para almejar já esses garotos numa equipe profissional do Atlético para integrar, né, principalmente o Guilherme Silva por ser zagueiro, uma posição que o Atlético necessita de zagueiros. Não dá para projetar o Guilherme Silva porque tem 15 anos, não consegue competir contra atacantes de 20 e 30 anos, fica quase impossível o Guilherme Silva competir, então não dá para almejar essas peças já. Mas dá para ficar de olho, dá para acompanhar, né? O Atlético transmite as partidas da equipe sub-15, 16, 17, 20 gratuitamente no YouTube. Também você que é sócio do Atlético pode acessar o mini estádio do CT do Caju e pode assistir as partidas das equipes da categoria de base também. Então dá para ficar de olho. E também aqui na Tretes a gente está trazendo toda a cobertura dessa piazada. Então fica aí o parabéns para a piazada, parabéns Guilherme Silva, parabéns José Henrique. Mais um troféu, orgulhos do CAT Caju. Não desfalcaram essa equipe sub-17, porque nesse meio tempo a equipe sub-17 do Atlético só teria que disputar o Campeonato Paranaense. E como eu disse, a equipe sub-16 que disputa o Campeonato Paranaense sub-17. Então vão voltar a campo, né? Vão voltar a campo contra o Monte Roraima pela Copa do Brasil. Jogo lá em Roraima, o jogo de ida, depois o jogo de volta no CAT Caju na Copa do Brasil. Daí avançando sim, o Atlético disputa as quartas de finais, aí sim vai para um chaveamento, daí sim com times maiores, né? Com times mais competitivos e a gente vai estar de olho, a gente vai trazer toda a cobertura aqui na Tretes. Então fique de olho, sempre que tiver atualização, você que gosta do futebol de base, a gente vai estar aqui. E o que você acha desses dois atletas? Acompanha o futebol, gosta do futebol deles, tem grandes esperanças? Qual ano vocês acham que eles vão ali pintar no time profissional do Atlético, no time principal do Atlético? Deixa aqui nos comentários, a gente gosta muito de ler o pitaco da galera, a gente tá sempre de olho, tá? Então vai também, deixa o like nesse vídeo para ele ser mais visto, mais compartilhado e também se inscreve na Tretes, você sabe, isso é muito importante. Você, eu imagino que já sido inscrito, tá? Então, ó, compartilha o canal com a gente, compartilha o canal com outra pessoa, compartilha o canal com algum amigo e desafio ele a se inscrever na Tretes pra gente conseguir sim bater essa meta de 100 mil inscritos. Valeu, aquele abraço.